Olá, hoje é segunda-feira, dia 24 de abril. Como identificar e evitar o envolvimento de jovens em atividades nas redes sociais que podem induzir à automutilação e também ao comportamento suicida? Um projeto de lei propõe a retirada de um monumento histórico que existe há 17 anos em Passo Fundo, a Caravela. Nós vamos ouvir a opinião da comunidade e também de especialistas na área. E ainda 3 corredores que vão ter o apoio da UPF para representar a região. O canal de notícias está começando com essas e outras informações, então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. Câmeras de vídeo monitoramento estão sendo instaladas nas 10 estações de bicicletas compartilhadas de Passo Fundo. A instalação das câmeras deve ser concluída até o final deste mês e busca reduzir o índice de vandalismo. Há mais de um ano, os passofundenses podem se deslocar pela cidade através das bicicletas compartilhadas. Cerca de 20 mil pessoas estão cadastradas no programa. O vídeo monitoramento não deve gerar custos ao município. A taxa de suicídios entre jovens no Brasil cresceu cerca de 10% em 2014, de acordo com dados do Mapa da Violência. Um índice preocupante de um tema que sempre foi tabu. No entanto, as redes sociais trataram de escancarar o problema através de jogos como o jogo da baleia azul, compartilhado em todo o mundo e que desafia seus participantes à automutilação e até mesmo a tirar a própria vida. Tema que precisa ser analisado por especialistas. Por isso, nós convidamos o psiquiatra Jorge Salton. Seja bem-vindo, doutor, aqui ao estúdio da UPF TV. Eu começo lhe perguntando o seguinte: na internet há 2 tipos de jogos com desafios e com finalidades diferentes. O que ocorre é assim, existem um grupo, vamos chamar de endereços na internet, porque eles podem ser um vídeo no YouTube, pode ser um blog, pode ser um site, que convidam os jovens a se envolver no que esse endereço propõe. Mas nós temos que separar. Um grupo propõe apenas desafios, né? E um outro grupo desses endereços propõe uma autodestruição, inclusive o suicídio, né? Jogos com uma finalidade trágica. Trágica, né? O primeiro grupo, de desafios, podem, nesses desafios, colocar em risco a vida do jovem. Mas o jovem que se envolve nesse tipo de endereço, né, ele não está pensando em suicídio. Ele está pensando em fazer um desafio, né? Por exemplo, quanto tempo ele consegue ficar sem respirar, né? Esse desafio atrai mais os meninos do que as meninas, né? E isso sempre existiu, né? Eu estava lembrando, na minha infância, os desafios eram outros, né? Por exemplo, nós morávamos numa casa de 2 pisos de madeira, e o desafio, quando os nossos pais não vinham, era pular da janela do piso superior para baixo, né? Era difícil. Parava por aí. Era difícil, eu saía todo doído, mas como é que a gente não ia fazer isso, né? Se os outros faziam, né? Isso porque o desafio faz parte da personalidade do ser humano, especialmente na adolescência. Isso, é prova de que ele é alguém que vale a pena, que ele tem coragem, né? Descer de carrinho de lomba, Avenida Brasil, né? Enfim. Hoje os desafios estão mais dentro da rede, né? Bom, o senhor falou aqui de um grupo de jogos, né, de possibilidades que busca isso, enfrentar o desafio e poder contar para seus colegas, né, e pertencer àquele grupo. Agora, outros jogos, como esses que propõem automutilação e até mesmo tirar a própria vida, também seguem sendo mais buscados por meninos, doutor, e talvez por pessoas com tendência à depressão ou ao suicídio? Esses como o Baleia Azul, o que tem ocorrido? Muitos jovens têm entrado. Mas aí o que ocorre? Eles vão entrando, vão vendo, percebem o que é e desistem. Outros até inventam que cumpriram as tarefas, né? E não cumpriram as tarefas, né? Só vai seguir nesses jogos até o final
aquele jovem que está enfrentando um outro problema, que ele está com um sofrimento maior, quem sabe ele está com um quadro depressivo que não está sendo percebido, né? O que preocupa é que aumentaram muito esses endereços. Em 2010 eram 500, hoje se acredita que são 19 mil. Jogos, portais, vídeos. É. Bom, a gente vai falar justamente sobre isso. A gente vai conferir agora também algumas orientações com o pesquisador e professor da ciência da computação aqui da UPF, Adriano Canabarro Teixeira. O professor é pós-doutor em educação e doutor em informática na educação. Quais são as prevenções que nós podemos ter e tomar com relação a esse jogo e outras questões, né? Primeiro, conscientização das crianças sobre os perigos reais, ou seja, esse jogo e outras realidades, outras ações criminosas dentro da internet são perigos reais, não são mais algo que estão presentes em séries de TV ou em filmes. Esse é um elemento, né? Isso vai acontecer com uma conversa, só vai acontecer quando a gente abre espaço para discutir nas escolas e na nossa família também. Um outro elemento que eu acho importante salientar para que nós pais e nós professores, nós escola, tenhamos consciência de que nós temos uma responsabilidade muito grande, é que com a localização dos criminosos, as pessoas que estão por trás disso, é muito difícil, porque eles podem não estar bem no nosso país, podem estar em qualquer lugar do mundo, né? A prevenção é o melhor caminho, né? O melhor caminho é a gente prevenir, a gente conversar e a gente evitar que essa situação ocorra. Se quem está me escutando conhece alguém que já foi vitimado por isso, ou já está participando do jogo e está tendo algum tipo de problema, a primeira coisa que tem que ser feita é o seguinte, se você é vítima desse jogo, né, você tem que procurar a Polícia Civil, né, fazer uma ocorrência, levar print das telas, dos diálogos e assim por diante, para que a gente possa começar a criar um movimento contrário ao que o jogo Baleia Azul está se propondo e está, de alguma forma, conseguindo. Então, eu acho que a hora não é para pânico, né? A hora é para tranquilidade, para assumir a responsabilidade e ajudar os nossos jovens a criarem uma maturidade de utilização da rede. Foram 2 casos associados a este jogo da Baleia Azul e na Rússia foi onde ele teria iniciado, aí sim, cerca de 100 casos. Qual é a medida da preocupação dos pais? Bem, eu acho que os pais têm que se preocupar, tanto se o jovem entrou nesse site de desafio e mais ainda se entrou nesses sites que levam ao suicídio, não é? Inclusive os pais podem, além do que o professor Adriano bem colocou, inclusive ele tem um vídeo sobre isso, né? Também existe um instituto agora, que ele se chama De Me Cuida, que os pais podem entrar na internet e acessar esse instituto, que foi criado por um pai cujo filho acabou morrendo num desses jogos, né? O filho chamava Jimmy. E ali eles estão identificando esses sites e revelando para nós quais sites são perigosos, quais não são, né? Então o que os pais têm que fazer? Os pais têm que hoje se envolver direto na rede, conhecer a rede, né? Perfeito. E eu penso que eles têm que observar mudanças de comportamento nos filhos, né? Se o filho está ficando muito nas redes sociais, isso pode ser um problema, não é? Se ele está mudando, está se isolando do mundo, ele está caindo numa bolha, que é a bolha desse site que está envolvendo ele só está pensando nesse assunto, né? Por exemplo, se ele está usando só roupas que escondem os braços, será que ele já não se mutilou? Não é? Aí tem uma questão, doutor Jorge, da privacidade, né? Alguns pais dizem que precisam respeitar a privacidade do seu filho. Qual é a sua experiência como médico psiquiatra nesse assunto? Eu acho que não tem que respeitar a privacidade de maneira nenhuma, né? Todos nós hoje já vivemos no Big Brother, né? Todos estamos expostos a tudo. Agora, nossos filhos, não, nós não vamos deixar eles, não. Nós estamos deixando o filho sozinho daí, né? Nas mãos de grupos como estes. Então, os pais têm sim que entrar no quarto dos filhos, têm que entrar no computador dos filhos, né? Eu até sempre sugiro que não se tenha computador no quarto para o filho, tem que ter um computador na sala. O computador tem que ser algo que todo mundo
possa ter acesso. Para né? que se possa ter uma ideia também daquilo que a criança ou adolescente estão acessando. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações. Nós conversamos aqui hoje com o psiquiatra Jorge Salton. Uma ótima semana, doutor. Obrigado. Obrigada. A partir de hoje, o CAPS, Serviço de Saúde Mental do município de Palmeira das Missões, vai estar fechado para atendimento ao público. Até o dia 3 de maio, o prédio passa por uma reforma. A equipe segue em expediente interno. Os monumentos de cidade têm sentido quando estabelecem uma relação de identidade com o espaço urbano, especialmente quando a comunidade se identifica, se sente representada de alguma maneira. Passo Fundo tem quase 100 monumentos entre tradicionalistas, políticos, de personalidades locais, nacionais e também os étnicos. E um deles, o da Caravela, divide a opinião da população e de especialistas com a possível retirada, através de projeto de lei proposto pelo vereador Ronaldo Rosa. Relembrar, recordar, trazer algo à lembrança, significados atribuídos a monumentos como esses que estão no nosso dia a dia nos espaços urbanos. Mas por que razão eles fazem parte da estrutura de uma cidade? Bem, os monumentos foram criados com a ideia de informar gerações sobre ritos, acontecimentos, crenças, sacrifícios. O verdadeiro propósito seria apresentar uma posição imparcial ao rememorar um passado. No entanto, muitos representam a memória de uma história tradicional, de uma elite, de uma personalidade política, de uma postura religiosa tradicionalista. E por vezes são poucos os que relembram as lutas sociais, culturais, étnicas. Passo Fundo possui quase 100 monumentos. Os mais populares são facilmente identificados pelos moradores. O Teixeirinha e a Cuia também. O Teixeirinha, o da Caravela. A Mãe Preta. No monumento da Caravela, o Teixeirinha. Mas será que os passofundenses sabem qual a representação histórica de cada um deles e quem são as identidades a serem lembradas? Não. Não sei te dizer exatamente, mas deve ser alguma coisa relacionada à cidade, né? História da cidade. Este doutor em História foi um dos organizadores de um estudo que analisou os monumentos de Passo Fundo no ano de 2016. A maior parte deles apenas representa memórias específicas, apenas representam visões da história construídas, histórias oficiais, né? E talvez poucos tenham uma relação, digamos assim, mais global com a comunidade. Atracada na Praça Portugal, na Avenida Brasil Oeste, no trevo de saída para a cidade de Carazinho, está a Caravela, um dos mais imponentes e exóticos monumentos que existem na cidade. Ela chegou aqui no ano 2000 e foi solicitada em 1998 por Edson Nunes, então vereador na época. A Caravela representa os 500 anos de descobrimento do Brasil. Há 17 anos, esse monumento custou ao poder público R$40 mil e há bastante tempo é criticado por não estabelecer relação com a cidade. Na época que se idealizou, a gente compreende que se quis fazer uma homenagem aos 500 anos do Brasil, todo o sentimento naquela época estava indo nesse sentido, não só aqui de Passo Fundo, mas de todo o país, mas nós aqui em Passo Fundo, em especial, aos 500 anos de descobrimento do Brasil, não temos praticamente relação nenhuma. Mas o que levou o atual vereador Ronaldo Rosa a propor um projeto de lei para que ela seja retirada do local não foi necessariamente a representação histórica da Caravela. O fator principal, segundo ele, mora no descaso com o monumento. Está numa situação de completo abandono e nunca se passou várias administrações e nenhuma delas fez qualquer tipo de manutenção ou reforma naquele monumento que hoje encontra-se completamente depredado, pichado, sujo, servindo de esconderijo para marginais, servindo para pessoas irem se drogar naquele espaço. Péssimo cartão postal para a nossa cidade. Na opinião do professor Alessandro, a Caravela não estabelece uma relação de identidade histórica com a cidade, diferentemente, por exemplo, do monumento do Homem Voador, localizado no Parque da Gari. É um monumento que lembra um pouquinho a ferrovia, mas, por outro lado, também é um monumento que homenageia os ferroviários. A Caravela, para a história de Passo Fundo, ela não representa, não tem uma representatividade, né, histórica, né? Ela talvez faça algum sentido se ela fosse construída em Porto Seguro, entre a região da Bahia. Por outro lado, tem pessoas que defendem, né, a sua permanência.
Então, talvez, para solucionar essa questão, seria interessante ouvir a população. Eu acho que é ruim, porque Passo Fundo já tem poucos monumentos, pontos históricos dentro de Passo Fundo. Eu acho que seria ruim, né? Porque ela tá ali há anos já, né? Já todo mundo conhece ela, né? Já é um ponto ali, né? Não tem coisa melhor para eles fazerem na prefeitura do que querer tirar o que já tem. Tem estrada para arrumar, tem um monte de coisa. Eu acho que o que tem ali de monumento, de história, tem que ficar, né? Ponto de referência também. Qualquer pessoa que vai lá para Boqueirão fala, eu moro perto da Caravela. Tem que deixar a Caravela, não tem para que tirar. Eu acho que traz benefício, sim, se está causando esse tipo de acúmulo de pessoas lá, que a gente percebe que realmente sempre tem pessoas lá. O custo simplesmente para retirada, se fosse ser desmanchado, por exemplo, acredito que não seria num grande volume, mas se tem também uma ideia que talvez, conforme estiver a estrutura daquele monumento, que se possa levar aquele monumento para um outro espaço. Para esta professora da Universidade do Rio dos Sinos, pesquisadora na área, os monumentos podem ser identificados em 2 palavras-chave: homenagem e gratidão. Estas são as 2 palavras que estão em torno. Homenagem aos primeiros, aos fundadores, aos pioneiros, não importa a palavra que se diga, mas a gratidão vem junto com esta homenagem. A Associação de Moradores do bairro Boqueirão solicitou a recuperação da Caravela e um projeto urbanístico com segurança, com ciclovia, para que mais pessoas possam usar a área. O vereador Ronaldo Rosa informou que a sugestão será discutida na Câmara de Vereadores. Depois do intervalo, 3 corredores que vão ter o apoio da UPF para representar a região. Nós já voltamos.